Amém, igreja? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Nós estamos alegres nesta noite por estar na presença do Senhor. Nós também desejar um feliz dia dos pais para todos os pais presentes aqui da igreja. Amém. Que Deus abençoe todos os irmãos. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19. Amém. As crianças até 7 anos podem subir, né? Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 19. Os irmãos podem ficar sobre os pés para nós ler a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Diz o Senhor, diz-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais os que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Amém? Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor nesta noite. Alegra o teu coração nesta noite, irmão. Deus está presente. Aleluia. O Senhor se encontra na casa, o Senhor já está na casa. Deus tem obras nesta noite, amém? Aleluia. Começa a falar com Deus mais uma vez. Comece a colocar a sua vida. Deus já falou conosco através dos louvores. Deus falou conosco através o negócio chegou o momento de Deus falar conosco através da palavra. E agora, irmãos, deixa o Espírito de Deus agir na tua vida nesta noite. Abre o teu coração nesta noite. Nós estamos na presença do Todo-Poderoso. É uma noite de alegria, é uma noite de louvor, de gratidão ao Senhor. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estar na tua casa. Te louvamos, Senhor, nesta noite, por cada vida que estão aqui, por cada irmãos que estão aqui presentes. Aqueles que não puderam estar aqui, ó Deus, vai de encontro agora. E nós te pedimos agora, ó Deus, fala conosco através da tua palavra. Pai, que o homem desapareça, que o Senhor apareça, que eu diminua, que o Senhor cresça. Pai, que a tua vontade prevaleça nesta noite. Deus de mistério, aleluia. E nós te louvamos. E que todos os impedimentos caiam por terra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos poder sentar. Quero pedir aos irmãos que permaneça a sua Bíblia aberta nesse capítulo 4. Eu não li o verso nenhum, nem o verso
18, para nós ganhar tempo, mas eu quero explanar um pouco sobre esse capítulo aqui, para os irmãos entenderem a mensagem do Senhor para nós nesta noite, para nós chegarmos ao tema que Deus colocou no nosso coração aqui para ministrar com a igreja nesta noite. Mas eu não tenho como eu entrar no tema aqui, sem primeiro nós explanar um pouco sobre o texto do capítulo 4, né, do verso 1 até o verso 18, que nós não lemos. No verso 1 até o verso 18, no capítulo 4, fala sobre a mulher samaritana. E nesse texto aqui que nós todos já conhecem esse texto, já ouviram muitas mensagens sobre esse texto, fala sobre um encontro. Pastor, que encontro é esse? Esse encontro é um encontro casual. Foi um encontro que essa mulher teve com Cristo. O que é esse encontro casual? É um encontro sem uma agenda. Você encontra uma pessoa assim, ó, sem marcar datas, sem marcar horário, né? Hoje eu tive que sair lá em casa um pouco, hoje de manhã, e eu precisava de conversar com um pastor, amigo meu. Eu ia até ligar para ele, eu quero convidar para ele ministrar aqui na manhã com Deus. Nós tivemos esse encontro casual, né? Encontrei com esse pastor e nós conversamos, eu até falei com ele. Então, irmãos, é esse encontro. A palavra de Deus nos diz aqui, no verso 3, que Jesus deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era necessário atravessar a província da Samaria. Então era necessário do Senhor Jesus passar por Samaria. Chegou, pois, uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera aos seus filhos José, naquela região ali. E nós vemos aqui, no verso 6, estava ali a fonte de Jacó. Jesus já estava cansado, né, da viagem, e sentou Jesus junto à fonte por volta de hora sexta. E nesse momento apareceu esta mulher samaritana, né? Chegou essa mulher ali diante de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus já estava com sede. Primeiro ponto aqui que nós vamos ver aqui, para começar um encontro casual, esse encontro improvisado, um encontro que não teve hora marcada, não teve agenda, e nesse encontro Deus fez uma obra, né, no meio desse encontro aqui, até nós chegarmos aqui no texto, no versículo 19, e Jesus aproximou-se dessa mulher e disse, dá-me, no verso 7, dá-me de beber. Quando você chega num lugar, né, com sede, primeira coisa que você vai fazer, né, dá um copo d'água, né, você está cansado, né, da viagem, cansado das situações, né, dá-me de beber. Nisto veio, pois, os seus discípulos, os discípulos de Jesus, foi na cidade comprar comida, quando Jesus esteve com esse encontro com essa mulher. Então disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Então veja aqui a palavra dessa mulher para Cristo. E começando já, né, quando nós temos um encontro casual, irmão, acontece vários assuntos, né? Várias situações acontecem, você vai conversar, né? Você vai falar de alguma coisa, você vai falar, né, da sua família, você vai falar do seu trabalho, né?
a conversa vai vindo e você vai desenvolvendo esse encontro. E nesse encontro que Jesus teve com essa mulher, no verso 10, Jesus disse: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Veja aqui, já começou o assunto desse encontro. Para nós chegarmos na continuação do assunto aqui desse encontro que nós acabamos de ler no verso 19. Então veja aqui, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Mas Jesus estava falando para ela, não é dessa água que nós bebemos para tirar nossa sede física, não, era água espiritual, algo mais importante que Deus tinha para dar para essa mulher. Era algo mais profundo. E nesta noite, irmãos, você não marcou um encontro casual aqui na igreja, mas esse encontro já estava marcado já. Mas nesse encontro Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem algo para fazer na sua vida neste lugar, nesta noite. Mas que você venha estar atento àquilo que Deus tem para nós nesta noite. E continuando aqui, e diz ainda ela: és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e veio assim os seus filhos e seus gados? E Jesus afirmou: quem beber desta água tornará a ter sede. Quem beber desta água aqui tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque no seu interior fluirá o rio de águas vivas. Aleluia! A presença de Deus sobre a sua vida. Aqui já começa o encontro casual, esse encontro improvisado se desenvolver. Deus já começa a falar com aquela mulher. Jesus já começa a falar com ela profundo. Diz assim: aquele que, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte jorrar para a vida eterna. Essas fontes, essa água, você não vai ter a sede espiritualmente, porque no seu interior fluirá o rio de água viva. A água que vai te vai dar-te refrigério para a alma. E disse mais ainda, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e venha cá. E ela respondeu dizendo: Senhor, não tenho marido. Jesus disse: bem disseste que não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora tens, não é teu marido. Isto diz com verdade. Então, você entendeu por que nós falamos sobre esse encontro? E agora, na continuação desse encontro,
nesse encontro casual, nessa continuação, já vem outra mensagem para aquela mulher. Primeiro o Senhor falou sobre a água que Deus ia dar para ela, uma água que ia dar vida, uma água que ia dar esperança para esta mulher. Mas agora, no desenvolver do encontro com essa mulher, o Senhor já fala para aquela mulher, veja aqui, ela já começa a fazer uma pergunta, dizendo assim: Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta. Ela reconheceu aqui, veja que tu és profeta. Tu és um profeta. E ela diz assim: nossos pais adoravam neste monte, e vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Então ela reconheceu Jesus como profeta, viu que o Senhor Jesus era um profeta, e ela disse para o Senhor, né, dizendo: nossos pais adoravam neste monte, e vós, entretanto, dizeis em Jerusalém é o lugar onde deves adorar. Aleluia. E disse Jesus: mulher, pode crer em mim, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Agora a mensagem vai começar. Aleluia. Agora que a mensagem vai começar. Aleluia. Esse texto aqui é muito rico, esse texto aqui é muito maravilhoso. Deus falou muito comigo nesse texto. E diz assim o Senhor Jesus: vós adorais que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora chegou o ponto central do tema da mensagem, que nós vamos falar sobre a verdadeira adoração. O que Deus quer dessa verdadeira adoração que Deus quer de nós. Aleluia. E o verso 23 disse: mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Eu quero te dizer nesta noite, igreja, há um classificado dizendo: procura-se um verdadeiro adorador. Deus está em encontro nesses dias, nessas últimas horas da igreja. Deus está em encontro de uns verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não importa o lugar, Deus estava dizendo para essa mulher, mas que eu quero que essa adoração seja de verdade, que essa adoração vem de alma, que essa adoração vem com sinceridade. Adorar aqui, irmão, não é só cantar não, é uma adoração mais profunda que Deus está querendo de nós. Uma adoração que nos leva a descer na presença de Deus, uma adoração que nos leva a buscar a presença do Senhor. E Deus está à procura desses adoradores nessa última hora. Adoração a Deus na Bíblia é a resposta de amor, respeito do ser humano, a grandeza, santidade e a bondade do Criador. Ela vai muito além de que cantar na igreja. É uma
entrega total da vida, feita em espírito e em verdade, obedecendo a palavra de Deus todos os dias. Esta é a adoração que Deus está querendo da igreja hoje. Não é uma adoração mecânica, mas é uma adoração que vem da alma. Aleluia. Glória a Deus. Que vem com sinceridade. Primeiro, o que é adoração verdadeira? O que é adoração verdadeira? Adoração verdadeira em espírito e em verdade. Jesus ensinou em João 4, 23 e 20 a 24, que Deus busca quem adora de coração sincero, guiado pelo Espírito Santo e baseado na verdade, na palavra. Então, irmãos, é através da palavra que nós vamos adorar o Senhor, é buscar o Senhor em espírito e em verdade, uma adoração de coração sincero, na busca da presença de Deus. É de coração. Hoje eu vou na igreja hoje é domingo, né? Eu vou na igreja hoje, só para cumprir né? Então, se eu não for domingo hoje, para mim é domingo vazio, nem parece que é domingo. Eu vou adorar o Senhor só hoje domingo, porque na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, já estou cheio, já não preciso mais adorar o Senhor. Eu já ouvi a palavra de Deus no domingo, né, o pastor ministrou a palavra, já orou conosco, então no restante da semana eu não preciso mais adorar o Senhor, porque agora eu já estou saciado, Ei, a adoração sincera que Deus quer não é só hoje e amanhã, é todos os dias, é todos os momentos. Eu tenho que adorar o Senhor todos os dias, é aqui na igreja, lá em casa, onde eu estiver andando, eu tenho que adorar o Senhor com a palavra que foi pregada domingo. Nós devemos buscar a presença de Deus não é só hoje, nós devemos buscar a presença de Deus todos os dias. Nós precisamos de ter uma intimidade com Cristo, com a palavra, na oração, no jejum. Essa verdadeira adoração nos leva muito mais além do que nós pensamos. É chegar a Deus, é prostrar-se diante de Deus, é chegar ao Senhor, é se humilhar-vos perante o Senhor. A Bíblia nos diz lá em Joel, capítulo 2, versículo 12, 13, chegai-vos a mim, que ele chegará, né? Chegai, né? Orai, né? Com pranto, com choro, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. É um coração contrito na presença de Deus, é com coração de humildade, é descer. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar, é descer. Essa é a adoração que Deus está querendo de nós. E a adoração verdadeira é um estilo de vida. Romanos capítulo 2, versículo 1. Romanos capítulo 2, capítulo 12, versículo 1. É um versículo que nós conhecemos muito, né? Lê muito aqui na igreja, que fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei ao vosso corpo sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia! É por isso que quando nós vir para a igreja, irmãos, o culto precisa começar lá em casa, viu?
O culto começa lá em casa. Hoje eu vou para a presença de Deus hoje, eu vou para o culto hoje, eu vou adorar o Senhor hoje, eu quero sair de lá renovado, eu vou para a igreja hoje adorar o Senhor, eu vou louvar o nome do Senhor, eu quero sair de lá renovado, né? Cheio da presença de Deus. Você já começa até a orar lá dentro da sua casa: Senhor, visita aquele culto, Senhor, fala conosco através de louvores, fala conosco através da palavra. Tem muitas pessoas que já começam o culto lá em casa, já prepara já para o culto, porque quando eles adentraram no templo, eles vão sentir a glória de Deus aqui nesse lugar. Então, irmãos, é um culto racional. Amém? Nós devemos apresentar o nosso corpo santo, vivo, que é agradável a Deus, que é o nosso culto racional, é um estilo de vida. Diz que entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo e santo para Deus é o nosso culto racional, o nosso culto diário, é o nosso culto, né? Muitas vezes nós somos falhos, né? Muitas vezes somos falhos de reunir a nossa família para adorar. Vamos adorar, hoje não tem culto hoje, vamos adorar o Senhor aqui. Vamos louvar o Senhor aqui em casa, vamos cantar hino de louvor, de gratidão a Deus. Amém? E você já começa a adorar na sua casa, convida os seus filhos e começa a adorar o Senhor. Não só no dia que tiver aniversário, olha, hoje é aniversário do fulano de tal, hoje nós vamos fazer uma oração aqui de gratidão a Deus. Não só no dia festivo que tiver na sua casa, mas adore a Deus em todo momento. Aleluia. É uma vida diária. Eu tenho que adorar o Senhor, é hoje, amanhã, depois da manhã, até o dia que Jesus voltar. Amém? Os irmãos estão entendendo o que Deus está querendo de nós? Segundo, por que devemos adorar a Deus? Por que devemos adorar a Deus? Nós devemos adorar a Deus, Ele é o Criador. Então, o hino da harpa cristã, 124. Adorai-vos, reino do universo, terra aos seus, cantai o seu louvor. Você vê ali cada estrofe daquele hino só, hino de adoração, adorando a Deus pelo universo, adorando a Deus pelos raios e lua, né, sol estrelado, né, para contemplar a glória de Deus. Nós devemos adorar o Senhor no Salmo 119, versículo 1, né, diz assim, Salmo 119, os céus proclamam a glória de Deus, os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Aleluia. Quando eu ia muito no monte da Capoava, ali por volta de 5 horas da tarde, 6h30, 5 horas, no pôr do sol, eu gostava muito, né? Quando eu trabalhava aqui na Disquetem, eu já saía, pegava a minha bicicleta e já ia para o monte. Nessas horas eu gostava de ir todos os dias, quando não havia culto. Quando eu chegava ali naquele monte ali, você via aquele sol descendo ali, e eu vi assim, comecei a contemplar a glória de Deus aqui, ó. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Você lê lá também o Salmo 29 também, fala sobre a adoração a Deus. Então, irmãos, vamos adorar a Deus, crendo na ação do Espírito Santo de Deus. Porque eu devo adorar a Deus? Deus é santo. Quando Isaías, no capítulo 6, ele estava ali contemplando a glória de Deus, e no verso 4 fala assim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Eu preciso adorar a Deus porque Ele é santo. Você foi criado para louvor a Deus. Por que nós devemos adorar? Nós devemos adorar a Deus porque fomos criados para isso.
A nossa vida tem um propósito de louvar e glorificar o nome de Jesus. Então, irmã, por isso que nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Cadê esse versículo, igreja? Isaías 43, versículo 7. Por que nós devemos adorar? Porque fomos criados para isso, fomos criados. Versículo, Isaías 43, versículo 7. Diz assim: a todos que são chamados pelo meu nome, os que criei para minha glória, e que formei e disse. Então veja aqui, irmãos, todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para minha glória. Você foi criado para o propósito de Deus. Deus tem um projeto contigo. Então por que nós devemos adorar a Deus? Porque nós somos criados para a glória de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Adoração a Deus. E Deus falou comigo muito forte quando eu estava preparando essa palavra aqui nesta tarde. Diz assim, no verso, nós falamos o que é a verdadeira adoração, é espírito de verdade, é chegar a Deus, ter um estilo de vida. E nós também falamos por que devemos adorar a Deus. Deus é criador, Deus é santo e fomos criados para isso. Nós fomos criados para um propósito, para louvar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Agora, como adorar a Deus na prática? Como? Veja aqui, vamos voltar ao versículo aqui, o verso 24. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Então, como adorar a Deus na prática? Como adorar a Deus na prática? Primeiro, adorar a Deus na prática é uma obediência diária. Adoração me leva a obedecer a Deus. Se eu obedecer a Deus, eu estou adorando a Deus. Em Deuteronômio capítulo 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendes de cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje vos ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Mas se obedecer, ali está, ali no Deuteronômio, capítulo Deuteronômio 28, algumas regras para nós, da obediência a Deus. A verdadeira adoração me leva a obedecer a Deus. Ouvir a palavra de Deus e obedecer. Se eu quiser adorar a Deus, tenho de entender o seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, eu preciso de obedecer. Não tem como nós adorar a Deus se não viver uma vida de obediência à palavra dele, irmãos. Não tem como, irmãos, eu adorar a Deus e não obedecer aquilo que Deus tem para nós. Por isso que no início nós falamos que a adoração a Deus é muito além de cantar na igreja. Adoração a Deus é muito além, irmãos. Porque a adoração a Deus requer uma vida sincera a Deus, uma vida de obediência a Deus. Como adorar a Deus na prática? É amar o próximo. Nós precisamos de amar o próximo, tratar as pessoas com bondade, refletindo o amor de Deus. Em Romanos capítulo 12, no versículo
Romanos 18, capítulo 10, versículo 10. Romanos 12, versículo 10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É amar o próximo, irmãos. A adoração sincera me leva a amar o meu irmão. Uma adoração sincera me leva eu ajudar o meu próximo, que estão sofrendo. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 13, fala sobre o amor. O amor é benigno, é paciente. O amor não procura o seu próprio interesse. Quando eu amo o meu próximo, eu não procuro só comigo mesmo. Eu vou preocupar com aqueles também que estão sofrendo, não só aqui na igreja, mas aqueles que estão sofrendo lá fora. Mas pastor Israel, mas faz parte da adoração, eu amar meu próximo, faz. Eu preciso amar o meu próximo. Quando você vê alguém, irmão, sofrendo, você vai ajudá-lo. Você vai condoer com o que as pessoas estão passando. Essa é a adoração que Deus está querendo de nós, irmãos. Essa é a adoração que Deus está querendo. Essa verdadeira adoração que Deus está querendo, quer da igreja, de mim e de você. Essa palavra também fala comigo também. Porque eu vejo que quando eu vou preparar uma mensagem, primeiro Deus fala comigo, para depois falar com a igreja, porque essa mensagem corta para lá e corta para cá. Então, irmãos, para nós termos essa adoração sincera, precisamos, irmãos, viver uma vida prática, amar o próximo. E vou mais além ainda. O verdadeiro adorador também, ele vai orar até para o seu próprio inimigo. Orar para aquele que vos persegue. A palavra de Deus ensina isso. Porque nós estamos na contramão do mundo. O mundo ensina uma coisa, mas a palavra nos ensina outra. Se o irmão fez mal para mim, eu vou chegar ao quê? A verdadeira adoração me leva a perdoar o meu próximo. A verdadeira adoração que adoro a Deus, não tem como eu adorar a Deus se eu estou com o meu coração com rancor com o próximo. Você vê uma pessoa na esquina, você quer cortar, para não encontrar com ela, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar. O verdadeiro adorador, ele perdoa. Então, irmãos, como adorar a Deus na prática? Primeiro, a obediência diária. Segundo, amar o próximo. Terceiro, louvor e gratidão. Eu preciso também, faz parte também da adoração a Deus. Adorar a Deus quando tudo está bem é fácil, né, irmão? Você quer ver adorar a Deus quando as coisas estão difíceis? Eu quero falar um pouco sobre isso aqui nesta noite. Oração na prática. Aqui em Atos 16 fala sobre Paulo e Silas. A Bíblia nos diz que Paulo e Silas foi açoitado e preso porque repreendeu um espírito de adivinho de uma jovem. Lançaram Paulo e Silas na prisão. Qual foi a reação de Paulo e Silas na prisão? Olha o papel do verdadeiro adorador. Ele estava murmurando, estava indagando,
Por que, Senhor, o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu essa situação? Nós fizemos o bem para essa mulher, o povo estava sendo enganado, e aconteceu essas coisas com nós, para quê? Eu podia dizer, eu vou deixar fazer a obra por causa disso, mas não, foi isso não. O que ele fez? Paulo e Silas? Paulo, vamos adorar aqui? Vamos? Silas, vamos adorar o Senhor aqui? Vamos cantar um hino de louvor aqui? Vamos cantar e orar? Vamos adorar o Senhor, porque um terremoto vai acontecer aqui hoje, nesta noite. Vai acontecer algo aqui nesta prisão. Então nós vamos adorar o Senhor. E quando eles adoravam o Senhor, no meio de uma situação difícil, mas adoravam, cantavam, oravam, a Bíblia nos diz que de repente sobreveio um terremoto, e veio sobre aquele lugar, e todos os presos foram soltos ali, porque houve uma adoração sincera da alma. Ao ponto do carcereiro, quando vê a situação ali, nós fugiram todos, e Paulo, não, nós não fugimos não, todos estão aqui. O carcereiro disse, o que eu faço para me ser salvo? Creio no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. A verdadeira adoração a Deus, irmão, no meio, nós adoramos a Deus no meio da luta. Aleluia. No meio da dificuldade, você adora o Senhor. Eu me lembro uma vez, nós estávamos aqui numa campanha de oração pela vida do meu pai. O pastor Giovanni marcou um relógio de oração para Deus fazer a vontade dele na vida do meu pai. Eu orei das 6 às 7, depois eu voltei para cá das 9 às 10. Fiquei aqui eu sozinho orando. E quando eu estava aqui, o Senhor foi colocando um hino na minha boca para me adorar a Ele. Comecei a adorar o Senhor, comecei a louvar o Senhor, agradecer a Deus pela salvação do meu pai, começando a louvar a Deus pela libertação dele, porque eu ouvi uma palavra na segunda-feira, Deus usou uma irmã, até que partiu para o Senhor essa irmã, que ela falou para mim, pastor, seu pai pode estar sofrendo na carne, mas no espírito, Deus já está fazendo uma obra na vida do seu pai. Eu comecei a adorar a Deus pela salvação, cantando aqueles hinos de louvor. Olhando este mundo, ele viu grande multidão andando sozinho. E comecei, Deus foi colocando um hino na minha boca. Eu fui adorando, agradecendo a Deus pela salvação, pela libertação. Porque nós esperávamos uma cura, mas o Senhor fez o melhor. O Senhor levou. Eu digo que meu pai, no culto fúnebre aqui, não, eu quero um culto de louvor, de gratidão a Deus, que meu pai partiu, foi salvo, está com Cristo. Então, irmãos, adorar a Deus no momento desse não é fácil. Muitas vezes você tem que adorar a Deus entregando a Deus também. Essa noite é noite de adoração, era para ter um culto assim, o pastor ia falar um pouco sobre o seu testemunho, da vida dele. E nós também vamos adorar a Deus pela esta obra que Deus fez na vida do pastor Giovanni, por esses tempos, de conversão que ele teve, e hoje está aqui firme no Senhor. Adorar a Deus na prática, é na obediência, amor ao próximo, e louvar a Deus com gratidão, cantar e buscar a presença de Deus e agradecer a Ele em momentos bons e os momentos que? Difíceis. Esse é o papel do verdadeiro adorador que Deus está à procura nesses dias. Um verdadeiro adorador tem uma vida de oração, nós já falamos aqui. Ele ora, ele busca a Deus, tem um momento, tem uma vida de oração diária, não só hoje. Então é uma vida de oração. Orar sem cessar, orar em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, nisso vigiando. Então, o verdadeiro adorador, ele tem uma vida de oração.
para nós concluirmos aqui. O verdadeiro adorador, ele busca viver uma vida de santidade. A palavra santidade é uma vida de separação. Sede santo, porque o vosso Pai Celestial é santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, é uma vida de santidade. Viver uma vida de santificação é buscar viver isso, irmão. É isso que Deus quer do verdadeiro adoradores. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Que você venha, que nós, né? Eu vou me colocar aqui. Que nós viemos colocar a nossa vida na presença do Senhor. Para concluirmos aqui a palavra nesta noite. O verdadeiro adorador é aquele que fez do conhecimento de Deus, de sua adoração, a Ele a ocupação central de sua vida, e da qual depende de todas as outras ocupações. Ele trabalha juntamente com Deus para fazer do seu coração um altar exclusivo para adorá-lo em espírito e em verdade. É isso que Deus quer de nós. Uma vida de santidade, uma vida de adoração ao Senhor. Vamos ficar sobre os pés nessa noite. Comece a adorar o Senhor. Adora Ele nessa noite. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Nesse encontro casual, primeiro, Deus ofereceu à mulher samaritana uma água viva. Uma água que ia fluir sobre o seu interior. E nesse encontro houve um desenvolvimento desse encontro. Até que ela reconhecer e atrás das pessoas dizer, ó, há um profeta aí. Na verdade ela falou assim, ó, Deus usou ele tudo para lá, tudo da minha vida. E ela reconheceu que o Senhor era Jesus da vida dela. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor levou essa mulher a viver a verdadeira adoração que ela precisava de ter na sua vida. Eu não tinha como eu falar da verdadeira adoração se primeiro eu falar desse encontro. Hoje hoje é domingo. Todos os domingos nós temos um encontro. Esse encontro aqui não é um encontro casual, é um encontro que nós temos todo domingo aqui. E nesse encontro, Deus tem obra para a sua vida. Deus quer fazer algo. Glória a Deus. E nesse encontro que Deus quer de nós nessa noite, que nós devemos ter uma adoração sincera, verdadeira. Deus quer que nós adoramos a Ele, porque Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus está à procura desses adoradores hoje. Louvado seja. É esses adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. É esses adoradores que Deus está preparando. Nós estamos vivendo uma vida, nós estamos aqui, irmãos, nessa terra por pouco tempo. Jesus está voltando. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que buscam a presença dEle, que orem, que vivem uma vida de santidade. Deus está procurando os verdadeiros adoradores que obedeçam a palavra dEle, que dão ouvido à voz dEle. Os verdadeiros adoradores, ele não anda segundo o seu coração, mas os verdadeiros adoradores, ele anda segundo a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Os verdadeiros adoradores, irmãos, ele adora o Senhor. Ele está fazendo a vontade do Senhor. E vou muito mais além nesta noite ainda para nós orarmos. Os verdadeiros adoradores, aleluia, ele tem uma reverência sincera com Deus. Ele tem um temor, vamos mascarar, tem um temor. A palavra temor não é ter medo de Deus. O temor de Deus, irmãos, é reverenciá-lo, é amá-lo. Irmãos, quem é o verdadeiro adorador, ele ama a Deus em verdade, com sinceridade, porque ele sabe, aleluia, que ele está nos preparando, irmãos. A igreja está chegando a hora, né, dos verdadeiros adoradores subir para a glória. Então por isso, irmão, precisamos nos preparar. Jesus está voltando. Adora o Senhor nessa noite. Comece a falar com o seu Deus. Coloca a tua vida na presença do Senhor nesta noite. Comece a orar, comece a pedir ao Senhor nesta noite. Senhor, nesta noite feliz, neste santo lugar, nós marcamos um encontro com Deus. Nós marcamos um encontro aqui nesta noite. Deus tem obras aqui. Fala com o teu Deus nesta noite, Pai. Nós colocamos a tua igreja na tua presença e pedimos uma ação do teu Espírito Santo sobre a tua igreja, sobre o teu povo nesta noite. Senhor, nós te louvamos por esta palavra que foi ministrada. Agora o Senhor completa a tua obra agora nesta noite, Jesus. Procura-se os verdadeiros adoradores. O Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. O Senhor está à procura dos fiéis da terra. Oh Deus, aleluia, que vão viver uma vida, Senhor, com intimidade com o Senhor. Senhor, nós te louvamos. Nós cremos, Senhor, que o Senhor vai fazer uma grande obra aqui na igreja. Nós cremos que o Senhor vai fazer uma grande obra, Senhor, nas nossas vidas. Nós vamos ter, ó Deus, uma adoração verdadeira, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. E nós te louvamos, nós agradecemos, Pai, por esta igreja, em nome de Jesus. Antes de nós passar a palavra, os avisos, vamos fazer uma oração por